Bom, depois da esplêndida palestra do professor Satava, fica mais complicado fazer qualquer tipo de conferência, mas eu vou tentar dar uma métrica para a simulação numa área onde a prática tem uma importância muito grande. Escolhi, obviamente, a área de ginecologia e obstetrícia, por ser ginecologista, e porque é uma das áreas onde a simulação tem crescido bastante nos últimos tempos. Gostaria de declarar que não tem nenhum conflito de interesse em relação ao assunto. Bom, o objetivo da nossa palestra é tentar realizar, então, uma análise crítica do uso de simulação na área de ginecologia e obstetrícia. A gente tem vários modelos hoje de simulação que podem ser utilizados. Alguns há bastante tempo nós já utilizamos. Existem as simulações físicas, né, que com caixas de treinamento, a caixa de laparoscopia é a mais utilizada, que dá para ser utilizada com qualquer pessoa, justamente os iniciantes em simulação. O cadáver humano também há bastante tempo, a gente tem aulas de anatomia há um século. E hoje, até para quem quiser, dentro da universidade, fazer projetos em simulação, nós podemos fazer, inclusive, simulação com endoscopia. O nosso Instituto de Anatomia na URGS tem uma sobra de cadáveres, na verdade. Nós estamos num momento muito bom de ter cadáveres, porque tem várias doações. Os cadáveres não têm mais cheiro, é uma coisa interessante. Eles têm uma maneira de preservação dos cadáveres bastante adequada, com, quer dizer, um ambiente muito bom de trabalho. E endoscópicos. Então, a gente já pode fazer endoscopia, inclusive, nos cadáveres, que seria uma possibilidade. Mas sempre tem um problema ético, né, em relação ao cadáver, que, às vezes, a gente tem que ultrapassar. Modelos animais, né, vários animais que podem ser utilizados. Novamente, a gente por muito tempo utilizou e cada vez é mais difícil utilizar animais como modelo de treinamento, né? A gente teve uma experiência em fazer cursos com porcos, especialmente para laparoscopia, mas a cada vez as sociedades protetoras de animais são mais eficientes, a gente cada vez tem menos possibilidade de utilizar animais. É mais fácil usar até cadáver humano do que animais nos dias de hoje. Depois nós temos modelos de tecidos, né, que podem ser utilizados. Isso depende muito da aquisição desses tecidos, de produção desses tecidos. Por fim, a simulação por computação, que a gente está iniciando agora com o laboratório Simutec, que o Hospital de Clínicas também tem utilizado, que acho que nós vamos visitá-lo depois, acho que no final da manhã, mas é uma maneira realmente muito eficiente da gente tentar mimetizar o dia a dia do cirurgião. E modelos híbridos, né, onde além da realidade de computação, nós temos uma realidade virtual, que nesses computadores já que nós temos dois do Simutec que tem uma questão de realidade virtual, onde a gente pode sentir os tecidos e sentir pesos e o sangramento dos modelos computadorizados. Na área da ginecologia, especificamente, nós temos vários modelos há bastante tempo. Nós temos um laboratório dentro da Faculdade de Medicina, que é um laboratório de habilidades clínicas, onde a gente tem pelo menos 7 desses modelos da área de ginecologia. Existem modelos na área da cardiologia, na área da torácica, oftalmo, otorrino, lá à disposição, que os alunos têm utilizado. Por exemplo, sons cardíacos, que a gente tem todos os sons cardíacos já disponíveis para serem utilizados, isso tem sido utilizado na semiologia. Modelos de mama, né, com tumores de mama, onde a gente faz palpação, então diversos tipos de tumores de mama que o aluno aprende a fazer a palpação. Modelos obstétricos, né, esse modelo nós não temos, que vai ser uma aquisição a ser utilizada, no qual tu pode fazer a apreensão da cabeça e depois o computador nos diz qual é a força que foi utilizada, se houve algum risco de lesão, esse tipo de situação. E o Simutec, né, que é hoje no laboratório que nós temos lá para uso de cirurgia laparoscópica, onde esses aparelhos são muito parecidos com dessa foto. Bom, a gente vai procurar na literatura, existe uma série de trabalhos, não é um assunto muito novo. Assim, a gente tem publicações mais antigas, mas só recentemente, nos últimos 10 anos, é que cresceram os números de publicações referentes a esse assunto, onde tentam dar uma métrica em relação ao uso da simulação em cirurgias, em geral, né? Então, esse estudo aqui é um estudo de 113 estudantes de medicina que foram randomizados para ter palestras tradicionais sobre parto vaginal
ou a palestra mais a simulação prática em manequins. Então, os participantes eram avaliados em 4 semanas após o final do internato, eram doutorandos, né? Alunos de final de curso. Então, os estudantes que receberam treinamento com simulação tiveram mais habilidade para realizar o parto vaginal e notas mais altas na prova oral e na prova escrita, né? Mostrando que a simulação ela pode realmente ter uma eficácia melhor no ensino da prática obstétrica. Esse trabalho é um trabalho feito pela Universidade do Porto, onde eles randomizavam para os alunos fazerem um estudo intensivo por si próprio, né? E outros com sessões de simulação. E depois de um período, eles eram novamente, esses alunos que faziam o estudo individual, eles também faziam uma sessão de simulação e se media antes e depois, né? E o que se viu em relação a isso é que a simulação apresentou melhores resultados quando comparado ao estudo individual e ficou semelhante quando introduzido posteriormente ao estudo individual. Ou seja, nesse primeiro momento, onde se comparava a sessão de simulação com o estudo individual, esse grupo tinha uma performance melhor, mas depois que feita a simulação nesse grupo, novamente eles ficaram iguais os grupos, mostrando que a introdução pode ser feita antes ou depois do ensino individual. A técnica cirúrgica em cesariana, né? Esse modelo pode servir também para qualquer tipo de cirurgia, não só a cesariana, mas nós temos vários desfechos que foram comparados em grupos que utilizaram o simulador e um grupo controle que não usava o simulador. Então, o preparo pré-operatório, o reconhecimento das pinças básicas da cirurgia, a definição dos passos da cesariana, a identificação de todas as camadas do abdômen, a incisão que era realizada. Então, todos esses desfechos foram medidos e houve uma melhora importante, diferente, em relação ao grupo que fazia a simulação. Até a mesma retirada do recém-nascido era melhor retirado quando se fazia a simulação. Outra área que a simulação tem crescido é a questão da imagem, né? Da identificação de diagnóstico por imagem. Aqui é um grupo que faziam a simulação de realidade virtual através de filmes em 22 fetos, né? 2 normais e 20 com alterações cerebrais, e eles faziam uma interação através do QuickTime com as imagens. E isso aí era feito através pela internet, né, no website desse jornal, e depois eles mediam se eles faziam o diagnóstico correto ou não. Então, o grupo que fazia essa realidade virtual começava a ter uma performance melhor no diagnóstico. Ou seja, às vezes não preciso ter um laboratório, eu posso, através do web, fazer a simulação dessas diferentes técnicas, né? Esse outro trabalho é um trabalho interessante, é um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, 8 centros americanos, para avaliar a performance para salpingectomia bilateral laparoscópica, que é uma cirurgia das mais simples da ginecologia. Então, 44 R1 ou R2 e 66 R3 ou R4 foram randomizados para sessões no laboratório de simulação ou para o ensino tradicional sem simulação. Então, com ensino com livros e palestras, né? E comparado o grupo com simulação e sem simulação, através de scores de simulação, do nível de competência e habilidade técnica na sala cirúrgica, todos esses parâmetros foram melhores no grupo que fizeram a simulação. Um outro ponto interessante é a questão do aquecimento, né? O aquecimento, que nem o time de futebol faz o aquecimento antes de entrar em campo, a gente poderia ter um aquecimento pré-operatório. A gente não tem o costume de fazer isso. Mas aqui, então, é uma técnica de que residentes eram randomizados para realizar treinamento ou aquecimento logo antes da cirurgia em caixas de treinamento laparoscópio. E a performance intraoperatória foi classificada através do Global Rating Scale, que é uma escala que se utiliza no treinamento da robótica, né? Então, foram randomizados 237 residentes para 47 cirurgias menores, anexiais, e 47 esterectomias. Obviamente, os R3 e R4 tiveram performance melhor que os R1 e R2, né? O grupo de aquecimento pré-operatório tiveram scores melhores em todas as subescalas, independente da dificuldade da cirurgia. E a maioria dos residentes que realizaram o aquecimento sentiram uma melhor performance intraoperatória. Então, isso talvez no próximo bloco, Marília, a gente tenha que ter uma salinha, antes, assim, no pré-anestésico, onde a gente possa ter uma simulação em caixas, lá o residente vai lá,
treina um pouquinho e depois vai para o paciente, né? Isso aí ajuda na performance da cirurgia. Outra coisa interessante é o treinamento em realidade virtual para cirurgia laparoscópica, outro ensaio clínico randomizado. Os residentes que realizaram simulação apresentaram melhor performance e menor tempo cirúrgico. Então, é uma outra maneira da gente medir, né? Um grupo controle com um grupo que fez uma simulação em realidade virtual, no qual a performance através de pontos, no scores com pontos, foi melhor no grupo que usou simulação, o tempo de cirurgia quase a metade, em média. Então, isso aí vai poder, inclusive, a gente aumentar a capacidade do bloco cirúrgico. A gente pode, de repente, diminuir em metade do tempo o tempo cirúrgico e operar o dobro de pacientes na mesma sala cirúrgica. Isso, em termos de saúde pública, é algo extremamente interessante. Outra coisa interessante é aquelas mães que ficam preocupadas com o filho jogando videogame, né? Não, para, guri, para de jogar porque está só atrapalhando. Se ele quiser ser cirurgião, talvez não seja a melhor, digamos, atitude. Se a gente comparar antes e depois de fazer o videogame, a performance é sempre melhor. E aqui esses pesquisadores estavam preocupados em saber qual era o melhor, né? Então eles compararam o Wii com o PlayStation 2. E aí o Wii foi simplesmente melhor, com mais pontos do que o PlayStation. Então, se vocês querem ter um filho cirurgião, comprem o Wii, não o PlayStation, né? Esse aqui era o videogame da época do Dr. Passos, lá, o Pac-Man, né? O treinamento de cirurgia robótica, né? Aqui é a escala de treinamento que a gente faz, quando está fazendo o treinamento para cirurgia robótica. Nós fazemos exercícios, né, virtuais no computador, e a gente sempre tem que ter uma escala. Ou para passar para o próximo passo, tem que ter no mínimo 3 seguidas dado certo, ou 5 intermitentes, né? Esses autores aqui, eles mediram a performance dos participantes desse curso, né, antes e depois do curso, para um segmento da robótica, e se viu em todos os parâmetros, novamente, que a performance melhorava após o curso. Então, há uma melhora no tempo de cirurgia e no número de erros cometidos. Não há diferença entre especialidades, quer dizer, urologia, ginecologia e cirurgia torácica, que eram as especialidades que estavam sendo treinadas, foi igual. E os resultados, dependendo se o cirurgião é sênior ou iniciante, ou ainda se é destro ou sinistro, não houve diferença também significativa. Outro ponto que o treinamento também pode ser muito útil é a questão da comunicação. Quantas vezes a gente já teve dificuldade com os alunos ou com os residentes de dar a notícia ruim para os pacientes, né? A gente, às vezes, tem um diagnóstico ruim e não sabe como dar, e se é dado para uma pessoa que não sabe se comunicar, fica pior ainda, né? Então, esse aqui não é um modelo de ensaio quantitativo, é um ensaio qualitativo, mas foi um modelo experimental para desenvolver habilidades de comunicação, com interação de casos clínicos complexos de gestação de alto risco e simulação de exercícios em pacientes fictícios, né? Então, 7 residentes do primeiro ano foram selecionados para participar em sessões de discussão de casos, com posterior discussão em grande grupo sobre a performance do residente, apontando falhas e possibilidades de melhoria na comunicação com o paciente e familiares. Novamente, houve uma melhora subjetiva dos parâmetros de comunicação quando utilizada essa técnica de treinamento. Então, uma análise crítica do uso da simulação em ginecologia e obstetrícia é que o uso da simulação hoje, a gente pode dizer que melhora a performance em cirurgia, melhora o tempo cirúrgico da cirurgia, melhora o diagnóstico em imagens, aumenta a habilidade no parto vaginal, há um reconhecimento melhor dos instrumentos, a discussão do caso com pacientes e familiares torna-se melhor e melhora a nota das provas, não? Então, se quem quiser melhor passar na prova, é melhor fazer mais treinamento. Não encontrei nada que piore. Talvez tenha um viés de publicação aqui, mas pelo menos a simulação não tem nenhum efeito ruim ainda, né? Eu trouxe essa fotinha aqui para dar um estímulo ao professor Amarílio, né? Aqui ainda tem as árvores, não está sendo construído. Mas eu encontrei aqui, né, a Marília que tem aqui, tem pouca árvore aqui, ó. Então, uma sugestão que a gente pode fazer, eu já tenho conversado com o Passos e contigo, para a gente fazer aqui um centro de simulação, né? Não só da medicina, mas também a gente aproveita, põe odonto, põe enfermagem, põe farmácia junto, e a gente possa fazer ali um prédiozinho no próximo CT Infra do ano que vem, um prédiozinho para fazer uma simulação ali. Que tal, hein?
Bom, eu não sei aonde a gente vai parar nessa questão da robótica e na questão de simulação, e vocês viram o professor Richard falando anteriormente, mas é um caminho, para mim, que não tem volta. É algo que a gente só tem que melhorar o que a gente está iniciando a fazer. A gente está muito atrasado em relação aos países do primeiro mundo, mas a gente tem que tentar avançar o mais rápido possível para tentar conseguir chegar perto deles, né? Obrigado pela atenção. Então, o que eu tinha a dizer por enquanto é isso aí.